para a ministração da palavra. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Amém, meus irmãos? Que nos diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos, Paulo e Barnabé, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passado pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia,
onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e revelaram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus santo e nós pedimos o Teu direcionamento com relação a esta palavra. Que Teu Espírito fale conosco, Senhor. Que o Teu Espírito edifique nossas vidas e fortaleça a nossa fé. Que no nome de Jesus nós possamos testemunhar da Tua bondade e entender as Tuas sagradas Escrituras. E que não somente isso, que nós íamos aplicá-la em nosso coração, que nós íamos crer naquilo que vai ser ministrado e que isso sirva, Pai, de lição para nós. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a sermos uma igreja madura, uma igreja que de fato vive o Evangelho, uma igreja que de fato reflete o amor, a misericórdia de Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vimos Paulo proclamar um dos sermões mais importantes do livro de Atos. Na sinagoga da Antioquia da Pisídia, Paulo ele nos demonstrou que a história da redenção ela encontra o seu cumprimento em Cristo Jesus. E nós vimos isso melhor na pregação passada, lá no capítulo 13 de Atos, dos versos 16 ao 41. E o resultado daquela pregação de Paulo foi duplo. Uns creram, outros rejeitaram o testemunho dos apóstolos. Ao final do capítulo, nós vimos que os líderes judeus expulsaram tanto Paulo quanto Barnabé da cidade. Veja o que é que nos diz o verso 50 do capítulo 13. O texto nos diz: então os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Mas aqui nós vimos, meus irmãos, no capítulo 14, que os missionários não pararam. O verso 51 do capítulo 13 nos diz que eles sacodem o pó dos seus pés. E aí ele faz isso em protesto à reação daqueles homens quanto à sua pregação. E eles partem para Icônio. E agora em Atos 14, nós vamos ver a continuação direta desta história. E esse capítulo 14, ele surge para nos responder a seguinte pergunta: o que acontece quando o Evangelho continua avançando em um mundo que rejeita? Em um mundo que não o recebe? A resposta aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 14, é muito clara. A oposição, de fato, ela aumenta. Mas a obra de Deus, ela continua avançando. Conforme eu falei na última pregação, nada pode impedir o avanço e a expansão do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus continua avançando e crescendo. Para nós entendermos esse texto, meus irmãos, é necessário que recorramos ao contexto imediato. O que aconteceu naquele momento em que o texto está inserido? Paulo e Barnabé, meus irmãos, eles estão na primeira viagem missionária deles. E após a rejeição em Antioquia da Pisídia, eles seguem agora para Icônio, para Listra e para Derbe. Em cada cidade, nós enxergamos um padrão que se repete. E veja, os discípulos chegam nas cidades, eles pregam o Evangelho de Deus, anunciam as boas novas. Ali, após o anúncio das boas novas, a conversão, pessoas creem no Evangelho, se rendem ao Senhor. Mas ao mesmo tempo em que alguns creem no Evangelho, outros rejeitam a palavra de Deus. E por conta disso surgem as perseguições.
as oposições. Mas diante das oposições, os missionários perseveram. Eles prosseguem, eles continuam, eles não desistem da missão. Eles continuam fervorosos, meus irmãos. E por conta desse fervor desses missionários, a igreja continua crescendo, avançando, expandindo. É este o padrão que nós enxergamos nestas cidades. Lucas quer mostrar, meus irmãos, ao nos escrever esses relatos, ao deixar registrado em Atos dos Apóstolos, que as dificuldades não são sinais de que Deus abandonou aos seus missionários, que a oposição não é um sinal de que Deus abandonou o seu povo. Lucas escreve isso para nos mostrar que a oposição faz parte normal da expansão do Evangelho. É um padrão que nós enxergamos nestas cidades. A expansão do Evangelho, meus irmãos, não acontece sem oposição. Mas Deus fortalece os seus servos para permanecerem fiéis até o fim da missão. É isso que nós estamos enxergando na vida de Paulo e Barnabé e de toda a igreja do Senhor, conforme nos registra Atos dos Apóstolos. A primeira verdade que nós vamos ver aqui no capítulo 14, meus irmãos, é que o Evangelho sempre produz divisão entre aqueles que o ouvem. Nós vimos isso na última pregação, e esse padrão se repete mais uma vez aqui no capítulo 14. Veja que ao chegar em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, eles entram na sinagoga. Eles anunciam o Evangelho primeiro aos judeus. E o verso 1 diz que ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gentios. Veja que o Evangelho, quando ele é anunciado de forma fiel, ele produz fé. É isso que esse verso 1 nos mostra. Mas não somente isso, meus irmãos. Lucas também nos mostra no verso 2 que os judeus que se recusavam a crer na mensagem de Paulo e Barnabé, eles incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra esses irmãos. Eles não somente não quiseram receber o Evangelho, eles incentivaram os gentios a também não crerem, não receberem o Evangelho. E não somente isso, o texto diz que eles envenenaram a mente desses irmãos. Eles contaminaram a mente desses gentios para que eles fossem contra Paulo e Barnabé. A mesma mensagem, meus irmãos, que salva alguns, também endurece o coração de outros. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos as boas novas, precisamos ter a convicção que uns crerão, mas outros terão seus corações endurecidos. É o efeito da pregação do Evangelho. É um padrão que se repete tanto em Listra, quanto em Derbe, quanto em Icônio. Os apóstolos chegam, anunciam o Evangelho, pregam as boas novas de salvação. Essas boas novas de salvação produzem fé na vida daqueles que os ouvem, ao mesmo tempo que também endurece o coração de outros que também os ouvem. É esse o efeito da pregação do Evangelho. Uns crerão, outros rejeitarão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho de Deus não deixa ninguém neutro. Ninguém fica neutro quando é exposto à pregação das boas novas. Ou responde de uma forma, ou responde de outra. Mas ninguém fica neutro. Todos respondem de alguma maneira. É o que o texto nos mostra, meus irmãos. E Jesus já havia ensinado isso. Veja o que é que ele nos diz no verso 30 de Mateus capítulo 12. Ele diz que aquele que não é com ele, é contra ele. Simples, claro, transparente. Aquele que não é com Jesus, meus irmãos, é contra Jesus. Porque a pregação do Evangelho não deixa ninguém neutro. Todos estão em uma posição diante da pregação do Evangelho.
Todos estão diante de uma situação mediante a pregação do Evangelho. Ou creem ou rejeitam. Simples assim. Mas apesar da oposição, meus irmãos, Paulo e Barnabé, eles permanecem pregando. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para nós. Sabe por quê? Temos a tendência natural de abandonarmos o ministério da pregação quando nós entendemos que as pessoas estão rejeitando. Paulo e Barnabé não fizeram isso, eles continuaram perseverantes. Houve de fato oposição. Pessoas foram envenenadas contra eles, mas eles permaneceram firmes no propósito da pregação. Então não desanime de evangelizar aquele seu parente de coração duro. Não desanime de evangelizar aquela pessoa que parece dar mínima para o evangelho, para o que você fala. Continue pregando, continue perseverante. Pregue para as pessoas, anuncie as boas novas para as pessoas. Porque foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Eles continuaram pregando apesar da oposição. Veja o que é que nos diz o verso 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. A oposição não fez com que esses irmãos parassem de anunciar as boas novas. Eles sabiam dos riscos. Eles sabiam das perseguições. Eles sabiam que haviam dentro da sinagoga pessoas mal intencionadas. Mas eles perseveravam. Eles pregavam corajosamente, falando da parte do Senhor. A coragem deles, meus irmãos, não estava na ausência de perigo. A coragem desses homens estava na sua confiança ao Deus que eles serviam. Eles confiavam no Senhor. E quando a perseguição se intensifica, eles partem para outra cidade, conforme nos fala os versos 5 até o 7 aí. Eles vão para outra cidade. Mas não fazem isso por medo ou por covardia. Eles fazem isso, meus irmãos, porque a missão precisava continuar. Tem pessoas que não querem receber as boas novas do Evangelho? Vá para outro lugar e pregue em outro lugar, mas continue a pregação do Evangelho. Foi isso que fizeram esses irmãos. Eles continuaram perseverantes na pregação do Evangelho. Eles foram para outro lugar para que o Evangelho avançasse. Mas a segunda verdade que Lucas nos mostra nesse texto, meus irmãos, é que o verdadeiro Evangelho aponta para Cristo e não para os homens. Veja que em Listra acontece algo maravilhoso, extraordinário. Nos versos 8 ao 10, nós vamos ver aí que Paulo cura um homem que era paralítico desde o seu nascimento. E o milagre foi tão impressionante, tão poderoso, tão glorioso, que a multidão concluiu o seguinte. Veja o que aqui diz o verso 11. Os deuses desceram até nós em forma de homem, ou em forma humana. E aí eles deram o nome de Barnabé. Eles passaram, melhor dizendo, a chamar Barnabé de Zeus e passaram a chamar Paulo de Hermes, que eram dois deuses da mitologia pagã. E veja o que aqui diz o verso 13. O verso 13 nos diz que os sacerdotes de Zeus chegaram a preparar sacrifícios para adorar tanto a Paulo como a Barnabé. Veja o nível de idolatria no qual aqueles homens estavam pregando, estavam anunciando o Evangelho. E nesse momento, meus irmãos, em que esses homens chegam com os sacrifícios prontos, preparados para se curvarem diante de Paulo e Barnabé, nós vemos a humildade desses apóstolos. Paulo e Barnabé, eles rasgam as suas roupas e eles gritam, conforme nos fala o verso 15 aí: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos humanos como vocês.
Eles se recusaram, meus irmãos, a receber uma glória que não era deles. Eles não aceitaram aqueles sacrifícios porque entendiam que a glória pertencia e pertence somente a Deus. Somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser cultuado, somente Deus deve ser venerado, meus irmãos. O objetivo aqui de Paulo e Barnabé não é a autoproclamação, não é a autoexaltação. Quando nós somos chamados por Deus para um ofício, para exercermos uma função, seja ela qual for, nós devemos entender que a glória não deve girar em torno de nós e nem daquilo que nós fazemos. Meus amados irmãos, o objetivo da pregação, o objetivo dos louvores, do cântico, não é a exaltação de quem o faz. Não é a exaltação de quem louva, de quem prega, de quem pastoreia, de quem lidera. Não, meus irmãos. O objetivo é que a glória, a exaltação seja exclusivamente para Deus. O objetivo da pregação nunca é a exaltação do pregador. O objetivo do louvor nunca é a exaltação de quem canta. O objetivo é conduzir as pessoas para o Senhor, para o verdadeiro pastor, o supremo pastor. É conduzir pessoas a Jesus Cristo. Eu me lembro que o Leonardo estava pregando na despedida do pastor Renilson, e ele usou uma simbologia que eu achei extraordinária. Que ele fala que existe o pastor, existe o cão pastor e as ovelhas. Nós somos como o cão pastor que conduz as ovelhas para o verdadeiro pastor, que é Cristo. Jesus é o verdadeiro pastor, então as pessoas devem ser conduzidas para Ele, devem ser levadas a adorar somente a Ele, e não a nós, e não a homens. Aqueles homens se curvaram diante de outros homens, e os apóstolos entendiam isso. É por isso que eles perguntam para aquele homem: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos. Oh, meus amados irmãos, não caia na tentação tanto de se adorar, como também de adorar outros homens. Todos nós estamos na mesma condição. Somos igualmente pecadores que carecem da graça e da glória de Deus. E aí, meus irmãos, Paulo então proclama, continuando o verso 15: estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. E aqui nós encontramos uma importante definição de conversão. Converter-se, meus irmãos, é abandonar os ídolos e nos voltarmos para Deus. É o que significa converter. É abandonar os seus pecados, é abandonar os seus ídolos, é abandonar tudo que é pecaminoso e se voltar exclusivamente, unicamente para Deus. É isso que acontece aqui nesse texto. A terceira verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que a fidelidade a Cristo exige perseverança em meio ao sofrimento. A situação muda rapidamente. A mesma multidão que queria adorar Paulo e a Barnabé, agora participa de sua perseguição. Veja o que é que nos diz o verso 19. Então chegaram alguns judeus de Antioquia e Icônio e mudaram a opinião da multidão. Aqueles mesmos homens que estavam ali com sacrifícios para prestarem culto a Paulo e a Barnabé, meus irmãos,
Agora ele se volta contra esses homens. E o resultado, Paulo é apedrejado, é arrastado para fora da cidade e é deixado ali como morto. Que situação, meus irmãos. Então, humanamente falando, seria o fim da missão. O homem está só o caco. O homem está todo apedrejado, todo estirado pelo chão, está praticamente morto. Eles só largaram Paulo na cidade, meus irmãos, porque eles constataram que Paulo estava morto. Mas veja o que aqui Lucas nos registra no verso 20. Quando os discípulos se juntaram ao redor de Paulo, ele se levantou e fez o quê? Voltou para a cidade. Oh, meus irmãos, que exemplo de fé. Que exemplo de perseverança. Que exemplo de temor e de apego à obra de Deus. Que cena impressionante. Um homem que tinha acabado de ser apedrejado, agora levanta-se e continua a missão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sua vida estava subordinada ao chamado de Deus. Paulo entendia algo que muitos de nós, meus irmãos, cristãos modernos, nos esquecemos. É que a fidelidade ao Evangelho pode nos custar muito caro. Os irmãos, os nossos queridos irmãos da Nigéria que o digam, muitos têm sido mortos, brutalmente assassinados. Eles têm experimentado exatamente isso que Paulo experimentou e que a igreja primitiva também experimentou, meus irmãos. A perseguição severa que leva e que conduz à morte. Eles entendem na prática que a fidelidade ao Evangelho pode custar muito caro, pode custar a sua própria vida, meus irmãos. E nós nos esquecemos disso, sabe por quê? Porque graças ao bom Deus, nós vivemos em um país no qual nós podemos expressar a nossa fé. Podemos pregar o Evangelho e nos reunir. Mas muitos dos nossos irmãos, infelizmente, se reúnem escondidos. Não tem acesso a uma página da Bíblia, enquanto nós temos um arsenal na internet, nas redes sociais, temos comentários à torta e à direita para pesquisarmos. Mas mesmo assim não entendemos o custo do Evangelho. A quarta verdade que esse texto nos mostra, e eu já estou caminhando para o final, é que igrejas saudáveis são fortalecidas pela perseverança e pelo discipulado. E isso é que eu acho encantador do texto, meus irmãos. Porque após eles evangelizarem Derbe, Paulo e Barnabé, eles fazem algo muito maravilhoso e surpreendente. Veja o que aqui nos diz o verso 21. O verso 21 diz assim: eles pregaram as boas novas naquelas cidades e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Oh, meus irmãos, em vez de retornarem pelo caminho mais seguro, eles voltam às cidades onde haviam anteriormente sido perseguidos, expulsos. Porque, meus irmãos, eles estavam comprometidos também com o fortalecimento da igreja de Cristo. E Lucas registra no verso 22, fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecerem na fé. A mensagem deles aqui não era uma mensagem triunfalista, como nós vemos nos dias atuais. Mensagens que aplacam o nosso ego. Mensagens que nos prometem felicidades e facilidades. A mensagem dos discípulos não era essa. Veja o que é que ele diz, continuando no verso 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha que declaração honesta, meus irmãos. Os discípulos não escondiam o custo do Evangelho. Eles não passavam a mão na cabeça daqueles que se convertiam pregando mentiras e fábulas. Eles pregavam a verdade. Vocês passarão
por muitas tribulações, porque é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. O caminho do discipulado, meus irmãos, e de cada discípulo que decide seguir a Jesus, é traçado por sofrimentos também. Vocês vão sofrer, meus irmãos, ao seguir Cristo algumas vezes. Algumas vezes vocês vão dobrar os joelhos de vocês e vocês vão olhar para o céu e vão perguntar a Deus por que vocês estão passando por tanto sofrimento. Por que é que essa angústia está tomando o coração de vocês? Sabe por quê? Porque iremos sim passar por sofrimentos. Às vezes nós vamos chorar, vamos passar por situações que nós não entendemos as motivações pelas quais nós estamos passando, porque nós estamos em obediência a Deus. E Paulo nos responde isso. Ele nos responde que é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Mas o sofrimento, meus irmãos, não é o destino final. O reino é o destino final. Nós vamos chegar no reino de Deus e é ali onde nós encontraremos o nosso descanso. O descanso para a nossa alma. E depois que os apóstolos, eles passam por estas cidades, fortalecendo, pedindo que os irmãos permanecessem firmes, encorajando-os a permanecerem firmes na fé. Eles estabelecem presbíteros naquelas igrejas, conforme nos fala o verso 23. E isso nos mostra que o objetivo missionário não era apenas fazer convertidos, era plantar igrejas maduras e organizadas naquele local. Igrejas que entendiam o preço do Evangelho. Igrejas que entendiam que poderiam passar por sofrimentos e perseguições por causa da pregação. E por fim, meus irmãos, eles retornam a Antioquia da Síria e eles relatam tudo o que Deus havia feito. O verso 27 nos conta isso. E observe que eles não exaltam os seus esforços. Eles não falam de si mesmo como motivo de glória. Eles entregam toda a glória, meus irmãos, a Deus. Toda a glória é entregue exclusivamente a Deus. O texto nos diz que eles chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Deus era o centro dos seus relatos. Como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Tudo aqui gira em torno de Deus, meus irmãos. Foi Deus que abriu a porta aos gentios, Deus que os conduziu a fazer isso, Deus que fez todas as coisas. Porque toda a glória deve ser dada somente a Deus. Para concluirmos, meus irmãos, Atos 14 continua a história que foi iniciada no capítulo 13. Depois da proclamação do Evangelho em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé, eles enfrentam perseguições crescentes, mas em cada cidade nós vemos a mesma realidade. Primeiro, o Evangelho continua sendo anunciado. Segundo, as pessoas continuam sendo salvas. Terceiro, Deus continua operando, meus irmãos. E, por fim, a oposição continua existindo, mas o servo de Deus continua perseverando. E o que é que Lucas quer nos mostrar com tudo isso? Ele quer nos revelar que a expansão da igreja não acontece sem sofrimento. Nós precisamos passar por alguns sofrimentos para que a igreja cresça, para que os irmãos tenham, de fato, uma maturidade na fé. Precisamos enfrentar desafios. Precisamos enfrentar oposições. Eu não digo somente oposições por parte de pessoas que discordam do Evangelho ou sentem invejas da nossa pregação. Eu falo em todos os sentidos. Às vezes, meus irmãos, é um sacrifício que precisamos fazer do nosso lazer, do nosso conforto, do nosso tempo, para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva, para que os irmãos alcancem a maturidade da fé. Mas veja que, além dele nos mostrar que a expansão da igreja
não acontece sem sofrimento. Ele também nos mostra que ela também não pode ser um impedimento. O sofrimento não pode ser um impedimento para a expansão da Igreja de Cristo e da pregação do Evangelho. O mesmo Deus que abriu as portas em Antioquia da Pisídia continua conduzindo a sua obra também em Icônio, em Listra, em Derbe. O mesmo Deus, meus irmãos, que abriu as portas para você pregar ao coração daquele vizinho de coração duro ou daquele parente, também está abrindo portas na vida de outras pessoas para que você pregue o Evangelho, para que você continue pregando e pregando e pregando. Como os apóstolos, sacuda a poeira das suas sandálias e avance. Nós devemos avançar na pregação do Evangelho. Então, o que é que esse texto nos traz de aplicação para os nossos corações? Primeiro, ele nos mostra, meus irmãos, que nós não devemos nos surpreender quando o Evangelho gerar oposição. A mesma mensagem que salva alguns também incomoda outros. Eu acredito que em algum momento da vida vocês já passaram por uma situação semelhante a essa que eu vou narrar agora. Você está pregando o Evangelho. E a pessoa que está lhe ouvindo está muito interessada. Ela está quase saltando de alegria. E ao mesmo tempo tem outra pessoa que você nem chamou na conversa que está torcendo o bico. Que está se irando porque você está falando do Evangelho para outra pessoa. Eu já presenciei isso. E certamente alguns irmãos também já presenciaram. A conversa nem chegou no quintal dele, ele já está incomodado. Porque o Evangelho, meus irmãos, salva uns, mas também incomoda outros. Então não se surpreenda quando o Evangelho gera oposição. A rejeição ao Evangelho não significa fracasso ministerial. Às vezes a gente vai falar com pessoas de coração duro mesmo. Mas uma hora a gente acerta um coração fértil. E quando a gente acertar, meus irmãos, vai gerar alegria tanto para quem está ouvindo, como também para nós. Então não se surpreenda com relação a isso. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Veja, meus irmãos, Paulo e Barnabé recusaram adoração, sacrifícios que foram trazidos para eles. Eles não quiseram. Porque, meus irmãos, nenhum líder ou igreja, ou ministério, deve ocupar o lugar que pertence a Deus. Eu não estou aqui, meus amados irmãos, para ser adorado por vocês. Não olhe para mim de uma outra forma, que não seja como um ser humano carnal, frágil e pecador que nem vocês. Eu só estou aqui como um instrumento de Deus para o fortalecimento da fé de vocês. Mas eu não sou diferente de vocês em nada. Eu também sou pecador, sou falho. E eu careço também da mesma graça, meus irmãos, que alcançou vocês. Então, toda a glória deve ser dada a Deus. Não adore a pastor Gelson, a Poli, a Diego, a Cláudio, ou a qualquer líder, seja ele de qual departamento for. Adore somente a Deus. Somente a Ele deve ser dada a glória. Somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser venerado, somente a Bíblia é a verdade absoluta. A Deus deve ser dada toda a glória. A terceira verdade que esse texto nos mostra é que a vida cristã também inclui tribulações. Oh, meus irmãos, não nos enganemos. Não pensemos que pelo fato de sermos cristãos, nada de ruim vai acontecer em nossas vidas. Nós estamos testemunhando exatamente isso na vida da nossa amada irmã Valdelice. Ela é uma serva de Deus, está frequentemente na igreja, adorando, buscando ao Senhor. Mas infelizmente seu filho faleceu. Porque também, meus irmãos, a vida cristã inclui tribulações. Paulo diz isso no verso 22 do capítulo 14. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Seguir a Cristo não é um caminho de conforto garantido. E quem ensina isso é um mentiroso. Quem ensina isso não tem compromisso nenhum com a sua alma. Ele está preocupado em si mesmo, em seus próprios interesses, em seus próprios benefícios. É como aqueles homens
que Paulo acusa na Galácia. Aqueles homens que faziam com que os irmãos em Cristo se colocassem contra Paulo, para que de algum modo eles estivessem adorando a esses próprios homens. Estivesse levando eles em consideração. Mas o verdadeiro ministro, ele ensina que haverá sim tribulações ao seguir Cristo. Haverá sim sofrimento e lágrimas ao seguir Cristo. E isso não é motivo de você abandonar a fé. Porque é necessário passarmos por tribulações para alcançarmos o reino de Deus. A quarta e a última verdade, meus irmãos, que esse texto nos ensina, é que a missão da igreja não termina na conversão. Não é porque você pregou o evangelho e a pessoa se converteu que a obra já está concluída. Paulo, ele não apenas evangelizava, ele fortalecia discípulos. Ele estabelecia líderes e ele cuidava das igrejas. É isso que deve acontecer no nosso meio. Nós não devemos estar apenas preocupados em evangelizar. Nós precisamos estar preocupados também em cuidar dessas pessoas que nós evangelizamos. Ah, irmão, mas vai gerar muito sacrifício para mim. Também gerou para Paulo, também gerou para Barnabé. E eles eram homens como nós. Estavam sujeitos à mesma paixão como nós. Uma igreja saudável, meus irmãos, é formada por discípulos firmes na fé e comprometidos com a perseverança. Então nós precisamos seguir o exemplo desta igreja. Seguir a perseverança desses apóstolos. E fazer com que pessoas cresçam de fato na maturidade na fé. Oh, meus irmãos, que nós não sejamos aqueles irmãos que por qualquer topada pela manhã já queremos abandonar a nossa fé em Cristo. Que jamais sejamos esses tipos de crentes. Que nós venhamos ser perseverantes em todos os momentos. Nos momentos de facilidades, mas também nos momentos de dificuldades. Tá bom, meus irmãos? Então vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar agradecendo a Deus por sua palavra maravilhosa. Que nos fortalece, que nos edifica e que nos faz entender o que é ser igreja. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, te damos graça por teu amor e por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por tua palavra que tão fortemente fala ao nosso coração. Ó Deus, de fato, nós fomos exortados hoje a permanecermos firmes, apesar das tribulações. Que o Senhor possa nos conceder a mesma fé que concedeste, Senhor, a Paulo e a Barnabé nesse texto. Que nós venhamos pregar o Evangelho e continuar pregando e voltar cuidando das pessoas para quem pregamos, mas que o teu Evangelho avance, Senhor. Nos desperta como igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Assim como esses apóstolos não fizeram nada por si só, também nós não podemos fazer, Senhor. Sem Ti, nada nós podemos fazer. Nos ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estendam suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.